Amados, a paz seja convosco. Hoje, sexta-feira, a chamada Sexta-feira da Paixão, é o dia em que nós nos lembramos, trazemos à memória o grande acontecimento de todos os séculos, de todas as eras, que foi a caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até o Calvário. Hoje, sexta-feira, nós tínhamos marcado no nosso templo da Igreja da Missão Integral o jejum, o santo jejum, para adorarmos o nosso Deus, para agradecermos por esse grande sacrifício que Ele fez na cruz por cada um de nós. Mas nem por isso nós vamos deixar de ter uma palavra da parte do nosso Deus nesta sexta-feira. E nós queremos compartilhar com os amados uma palavra a respeito de um dos grandes personagens do Novo Testamento, que é o apóstolo São Pedro. Pedro, que foi um dos personagens marcantes do ministério do Senhor Jesus. Pedro, um homem que amava o Senhor, que respeitava o Senhor, um homem que era fiel ao seu mestre e que, de certa forma, queridos, marcou a vida do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus na face dessa terra, porque, muito embora, como o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 13, diz para nós que ele era uma pessoa iletrada, ele era uma pessoa indouta, uma pessoa rude, mas, acima de tudo, ele amava o Senhor, ele aprendeu a amar o Senhor, de formas que Pedro, no começo do ministério do Senhor, foi um companheiro fiel, foi uma pessoa que estava sempre ao lado do Senhor e disposta a abandonar tudo por amor do seu mestre, abandonar os negócios, abandonar o seu barco e até mesmo a sua família. Pedro estava disposto a deixar para trás e seguir após o seu mestre. Jesus vive o último dia do seu ministério terreno e contempla as sombras que envolviam a vida de seus queridos discípulos. E Jesus ele exclama o seguinte, amados, em Lucas, capítulo 22, no versículo 34, ele diz: mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A partir daí, amados, nesse crepúsculo do ministério do Senhor, começa a saga de Pedro, começa a caminhada de Pedro com relação a toda essa luta que ele travou, todo esse dilema que ele travou dentro de si após a prisão do Senhor. Pedro é avisado por Jesus que ele o negará e o abandonará, dando vários passos rumo à queda espiritual. Lucas capítulo 22, versículo 34. Com certeza, queridos, aquilo foi um choque para Pedro. Não passava pela sua cabeça até aquele momento abandonar o Senhor. Então era uma mistura de sentimentos na vida de Pedro. Ao mesmo tempo em que ele amava o Senhor, queria ser fiel ao Senhor, mas também, queridos, Pedro imaginava que quando o Senhor inaugurasse o seu reino aqui na terra, ele com certeza iria ter um papel de destaque nesse reino terreno que ele imaginava o Senhor inauguraria ali em Israel. Então, Pedro, além de todos esses sentimentos positivos, ele também carregava dentro de si
sentimentos negativos, como, por exemplo, a ambição. Pedro ambicionava um papel de destaque, como eu falei, no, no reino do Senhor. Ele ansiava por ter esse papel, ele havia abandonado tudo, ele havia largado tudo, ele havia renunciado a tudo para seguir ao Senhor. Então ele imaginava que de alguma forma ele seria beneficiado por esse sacrifício que ele havia feito na sua vida. Ele, de certa forma, Pedro distorcia tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado, o seu sacrifício, a sua dor, a sua morte que ele havia previsto diante dos seus discípulos. A ambição havia tomado conta também do coração de Pedro. Naquela hora tão difícil, naquela hora amarga, em que o Senhor olhava, o Senhor observava, o Senhor sentia que a sua hora estava chegando. Então Pedro, ele tinha esse sentimento, o sentimento da ambição. E além disso, queridos, também Pedro, ele se deixava muitas vezes dominar pela arrogância. A palavra de Deus fala no capítulo 22, versículo 33 do livro de São Lucas, do Evangelho de São Lucas, quando o Senhor está conversando com ele e dizendo, né, que a fé dos discípulos seria aprovada, que eles seriam perseguidos, ele diz a si mesmo, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro teve momentos de muita bênção. Pedro teve momentos de uma participação muito positiva no ministério do Senhor. Quando ele disse, por exemplo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e em outros momentos marcantes da caminhada de Pedro, ele foi usado pelo Espírito Santo para falar a respeito de quem seria o Senhor, mas agora, arrogantemente, tomando para si essa responsabilidade, ele diz, Senhor, eu estou disposto a ir para a prisão e até mesmo para a morte, se for necessário. A arrogância, por certo, o afastou do Mestre, porque Jesus, irmãos, ele não gosta de pessoas arrogantes. Jesus não aceita a arrogância, Jesus não aceita esse sentimento tão destrutivo da arrogância. Jesus quer que os seus discípulos, que os seus servos sejam humildes, sejam pessoas simples. E Pedro estava, naquele momento, sendo arrogante. E na mesma proporção, queridos, que a arrogância nos afasta de Jesus, ela também nos aproxima das trevas, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Pedro também tinha um outro sentimento muito negativo, que demonstrava fraqueza da parte dele, que era o sentimento da inconstância. O apóstolo, o escritor São Mateus, né, ele fala em 26:40 do seu evangelho, né, a respeito disso. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Pedro era uma pessoa muito ativa, muito participativa, mas também, ao mesmo tempo, ele demonstrava, queridos, uma inconstância com relação à sua fé, uma inconstância com relação à sua participação no ministério do Senhor. Jesus esperava mais de Pedro, Jesus queria mais de Pedro, e, no entanto, Pedro, ele demonstra uma inconstância. Se no momento ele é ativo, ele é participativo, no outro momento ele se esconde, ele se deixa levar pela situação, pelo momento, e com certeza, queridos, Jesus não se agradava disso, ele não se agrada disso, porque é no momento da batalha, no momento da luta,
que nós precisamos mais e mais vigiar. Jesus queria que os seus discípulos orassem com ele, estivessem junto com ele na oração, na intercessão, naquele momento tão difícil que ele estava vivendo. E Pedro simplesmente vai para um canto, vai para um lugar e dorme e se esquece de tudo que o Senhor estava naquela hora passando. Nós precisamos ter muito cuidado realmente com a nossa vida espiritual, porque nós podemos pagar, queridos, muito caro por causa da nossa inconstância. Um outro sentimento que sempre tomava o coração de Pedro era a violência. Lucas capítulo 22, no versículo 50, amados, a palavra de Deus, ela fala para nós, no capítulo 22, versículo 50, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. O Evangelho de São João, no capítulo 18, versículo 10, diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pedro tinha um caráter violento. Pedro era uma pessoa violenta, era uma pessoa bruta, uma pessoa rude até aquele momento. Ele tinha uma personalidade muito forte. E o que foi que ele fez quando os soldados e os servos do sumo sacerdote se aproximaram do Senhor? Ele puxou da sua espada, do seu facão que ele tinha na hora, e decepou a orelha do sumo sacerdote. Ora, irmão, Jesus nunca pregou violência. Jesus nunca pregou violência, brutalidade, rudeza no trato com as pessoas. Jesus, pelo contrário, sempre ensinou os seus discípulos que eles deveriam falar, pregar a respeito do amor. E por causa disso, o Senhor repreendeu severamente a Pedro por causa desse fato lamentável que aconteceu. Jesus quer que nós, os seus discípulos, atuemos e preguemos o amor, a solidariedade, a paz. E aí, irmãos, Pedro, ele vai se distanciando mais e mais de Jesus. Ele vai seguindo ao Senhor de longe. Lucas capítulo 22, versículo 54, queridos, fala o seguinte para nós: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Todos esses sentimentos negativos, a arrogância de Pedro, a violência, a inconstância, a ambição, esses sentimentos que povoavam o coração, a alma de Pedro, vão levando Pedro, queridos, para um distanciamento da presença do Senhor. Na hora mais difícil, na hora mais amarga, na hora mais sombria que o Senhor estava enfrentando, e no momento em que ele precisava mais da companhia, que ele precisava mais do apoio dos seus discípulos, o que acontece? Pedro, que era um dos cabeças, Pedro, que era um dos principais, ele se afasta, ele vai se afastando, ele vai se distanciando da presença do Senhor. Ele o seguia de longe, totalmente temeroso com relação ao que poderia acontecer com a sua vida. Como é que nós estamos agindo, irmãos? Estamos seguindo Jesus de perto ou estamos seguindo Jesus de longe? Estamos pertinho do Senhor, estamos ao alcance do Senhor, gostamos, amamos estar na presença do Senhor, ou nós estamos longe da presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Vamos encontrar a Pedro, irmãos, finalmente desviado, completamente desviado do Senhor. Jesus
Aleluia. Pedro está desviado da presença do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmão, no capítulo 22, versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Amados, Pedro, ele sentou-se no meio daquelas pessoas que estavam julgando ao Senhor. Pedro sentou-se no meio daquelas pessoas que estavam prestes a condenar ao Senhor, pessoas que não amavam ao Senhor, pessoas que discordavam do Senhor, pessoas que desprezavam e menosprezavam ao Senhor. Pedro estava ali no meio daquelas pessoas, desviado, distanciado, afastado da presença do Senhor. Sua fé desfaleceu completamente. Ele está frio espiritualmente. Trocou a companhia de Jesus pela companhia dos inimigos do Senhor, dos inimigos do Mestre. Ele senta-se no meio daqueles que vão matar ao Senhor Jesus. Ao invés de morrer por Jesus, agora ele tem a mesma ideia, ou o mesmo pensamento daquelas pessoas, matar ao Senhor Jesus. E o que foi que ele disse, irmãos? Lá no começo, ele disse que ele estaria disposto até mesmo a ir para a prisão por causa do Senhor, e até mesmo morrer pelo Senhor. Mas agora, Pedro está no meio daquelas pessoas, daqueles escarnecedores, daqueles ímpios que pensavam em tirar a vida do Senhor. Como é que nós estamos, irmãos? Nós gostamos de estar no meio do povo de Deus, nós gostamos de estar reunidos em comunhão com aqueles que amam ao Senhor, com aqueles que adoram ao Senhor, ou nós gostamos de estar no meio dos ímpios, dos escarnecedores, daqueles que falam mal do Senhor, daqueles que contam piadas sujas? Pedro estava desviado, Pedro estava afastado, Pedro estava no meio dos homens que queriam tirar a vida do Senhor, que queriam julgá-lo e condená-lo. E Pedro, com essa longa caminhada, ele chega, afinal, ao fundo do poço. Ele está no fundo do poço. Chega aonde o diabo deseja. O diabo, irmãos, ele quer a nossa destruição. Satanás quer a nossa destruição. Satanás quer nos desviar do caminho do Senhor. Ele quer que nós nos acabemos. Ele quer nos envergonhar, nos derrotar, nos prostrar no chão, envergonhados da presença do Senhor. E Pedro estava nessa situação, no fundo do poço. E agora ele nega ao Senhor, o Filho de Deus, aquele a quem ele amava, com quem ele caminhava, aquele a quem ele apoiava. Agora ele chega no momento crucial, o momento da negação do Filho de Deus. Lucas capítulo 22, versículos 56 e versículo 57. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. O diabo segurou com fortes cadeias a Pedro. É assim que ele faz, irmãos. É assim que o inimigo faz. Ele quer nos segurar, ele quer nos algemar, nos agrilhoar da maneira mais forte possível. Mas ele não se satisfaz. Satanás não fica satisfeito com o pouco. E ele volta a atacar. Lucas capítulo 22, versículo 58, diz assim:
Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Pedro continua negando que conhece ao Senhor. O inimigo aperta mais ainda as suas algemas. Finalmente, Satanás dá a laçada mais forte, mais terrível. Lucas capítulo 22, versículos 59 e 60. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aquilo que o Senhor Jesus havia predito, aquilo que o Senhor Jesus havia falado para Pedro, o seu aviso: você vai me negar, você vai me negar. E isso acabou acontecendo, queridos. Pedro se desviou, Pedro negou ao seu mestre, aquele a quem ele tanto amava, tanto respeitava, tanto considerava, agora desviado, agora cheio de culpa. Pedro nega ao Senhor. E Pedro ficou ali, cheio de covardia, vazio, sofrendo, triste, amargurado, a dor de ter abandonado seu mestre. E muitos, queridos, têm agido da mesma forma. Muitos homens e mulheres hoje que antes eram uma bênção nas mãos de Deus, mas que agora estão afastados da presença do Senhor, desconsideram tudo que o Senhor fez por eles, desconsideram principalmente o sacrifício que o Senhor fez na cruz por eles, se desviaram, negaram a fé, abandonaram o caminho do Senhor. Pedro está ali agora, irmãos, completamente desesperado, entristecido, amargurado, porque é assim que nós ficamos quando nós abandonamos o Senhor, quando um ser humano abandona o Senhor, quando um homem e uma mulher abandonam o Senhor, se desviam da presença do Senhor. Um sentimento de culpa muito grande toma conta dessa pessoa, queridos, e assim Pedro estava se sentindo culpado, Satanás apontando a mão para ele. Mas, queridos, como Pedro conseguiu se recuperar de tudo isso? Lucas capítulo 22, versículo 32, amados, diz o seguinte para nós: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Por que Pedro se recuperou, irmãos? Daquela situação, daquela desdita. Por que Pedro se recuperou daquele momento tão difícil da sua vida, aquele momento tão desesperador, em que ele estava desviado da presença do Senhor, no meio do povo ímpio, no meio do povo que não queria ter nenhuma comunhão com o Senhor? Como foi que Pedro se recuperou? A palavra de Deus fala para nós que o Senhor havia orado por ele. Antes daquele momento, antes daquela situação, o Senhor havia orado, o Senhor havia intercedido por ele. O Senhor havia colocado a vida de Pedro diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus Pai. O Senhor havia intercedido por Pedro, dito: Pai, não deixa que este homem se acabe, se destrua por causa do pecado. Toma conta dele. Foi isso que o Senhor fez, orou, porque o Senhor sabia que aquele momento ia chegar na vida de Pedro. Jesus rogou por Pedro e ele roga por cada um de nós também, queridos. Jesus também roga por nós, Jesus intercede por nós, ele é o nosso advogado. Louvado seja o seu santo nome. O olhar de Jesus iluminou o coração de Pedro. Aleluia.
o olhar do Senhor, o olhar de amor do Senhor, iluminou o coração de Pedro, que estava envolto em densas trevas de pecado, oprimido, abatido e despertado pelo olhar de Jesus. Pedro arrependeu-se profundamente do pecado que ele havia cometido. Lucas capítulo 22, amados, versículo 61, fala para nós. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Com certeza, irmãos, Jesus não olhou com um olhar de reprovação para Pedro. Não, 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 não. Com certeza, o Senhor não olhou com um olhar de reprovação para Pedro, de condenação, de acusação. O olhar do Senhor foi um olhar de ternura. Aleluia. O olhar do Senhor para com aquele homem foi um olhar de amor, de perdão. Bendito seja o nome do Senhor, porque quando Ele olha para nós, quando o Senhor Jesus olha para nós, irmãos, Ele vê em nós seres humanos fracos, debilitados por causa da semente do pecado que existe em nós. Quando Jesus olha para nós, queridos, Ele olha com um olhar de um amor muito, muito profundo, de um amor muito, muito grande, muito verdadeiro, muito sincero. E foi dessa forma que o Senhor olhou para Pedro. O coração de Pedro é quebrantado. Lucas capítulo 22, versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, saindo dali, daquele lugar de pecado, daquele lugar de culpa, ele saiu dali e ele foi chorar amargamente. Ele chorou amargamente, como Davi chorou amargamente quando pecou, como muitos de nós já choramos diante do Senhor. Lágrimas verdadeiras, lágrimas sinceras, lágrimas, amados, de arrependimento por causa do pecado que nós cometemos. E o olhar do Senhor, o olhar terno do Senhor está voltado para nós. Os olhos do Senhor estão voltados para nos perdoar. Lucas capítulo 22, versículo 62, descreve a libertação com simples palavras. E saindo dali, Pedro não permaneceu naquela situação, não adiou, ele não postergou a sua atitude, a sua decisão de se recuperar, de pedir perdão, de voltar a ser aquele servo dedicado e fiel que ele era antes. Ele saiu dali imediatamente, enquanto era tempo, pois aquele não era seu lugar e nem seu ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer, amados. Quando nós pecarmos, quando nós fizermos algo que ofenda o Senhor, que maltrate o coração do Senhor, nós temos que nos levantar imediatamente, nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado, confessarmos a nossa culpa diante do Senhor. E com certeza, irmãos, o Senhor, Ele vai nos perdoar, porque a sua palavra diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Portanto, queridos, nesta sexta-feira, que para muitos é um dia de tristeza, é um dia de dor, é um dia de alegria para nós, é um dia de contentamento, porque o Senhor morreu na cruz por nós, porque o Senhor carregou uma cruz que não era dele, mas era nossa. E por causa disso nós temos paz com Deus, nós temos salvação, nós temos transformação de vida, de coração e de alma.
Então sai todo o medo, sai todo o abatimento, sai toda a tristeza e vem a alegria do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Regozije-se, alegre-se, se sinta feliz, porque você é um servo do Deus Altíssimo. Vamos orar, queridos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Como é bom, Senhor, como é bom andar no teu caminho, como é bom estar na tua presença. Muitas vezes, Pai, nós falhamos, muitas vezes nós erramos, como Pedro, Senhor, como Pedro falhou, como Pedro errou, porque era um ser humano. E todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a falhas, mas o teu olhar terno, o teu olhar amoroso, fez com que Pedro compreendesse que tu o estava perdoando, mesmo o negando, mesmo o traindo, Senhor, mesmo com todos os sentimentos de prós e contra. Pedro sentiu que o Senhor o estava perdoando e estava pronto para recebê-lo de volta. Nos perdoa, Pai, que quando nós pecarmos, quando nós falharmos, nos recebe de volta, Senhor. Nos recebe de volta nos teus braços, porque sem ti nós não somos nada. Sem a tua presença, nós não somos nada, nós não significamos nada. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Muito obrigado pela tua morte, morte de cruz. Muito obrigado pelo teu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Nesse dia de sexta-feira, quando nós lembramos a tua morte, nós te agradecemos pelo teu grande sacrifício, Senhor. Todos nós da Igreja da Missão Integral, nós te agradecemos por esse sacrifício sem igual que tu fizeste por cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Muito obrigado, queridos, pela sua atenção e nunca se esqueça que pelos caminhos da vida você não está sozinho. Deus está com você. Deus está comigo, Deus está com todos nós. Brevemente nós estaremos juntos, brevemente nós estaremos em comunhão e com certeza vai ser uma grande alegria quando este dia chegar. A paz seja convosco. Muito obrigado.